Boa tarde a todos e bem-vindos a esta primeira sessão da tarde. Pessoa dramático. Eu estava a meditar sobre a diferença entre duas palavras, moderar e presidir. E isso não só porque em Inglaterra normalmente dizemos the president of the session or the table, mas porque eu queria declarar que a partir de agora a palavra em inglês president está sob rasura. Eu vou propor a exportação da palavra moderator transatlanticamente falando. É um grande prazer, é uma honra para mim poder moderar esta mesa. Estou a estabelecer uma nova amizade com Flávio, primeira vez, e estou a continuar uma velha amizade com o meu amigo David, e uma amizade de não intervalo, mas de interlúdio com a colaboradora Mariana. Eu sei que todos aqui sabem ler, então eu não vou dizer quase nada sobre os três amigos, porque toda a informação importante está no programa. Então, vou começar simplesmente dizendo que David, como sabemos, escreveu muito e, em vez de entrar em listas, era importante sublinhar a importância do comparativista, não só na área da literatura, mas em outras artes, música e, no caso, etnografia. Sem mais palavras, ofereço a palavra agora ao meu amigo David. Muito obrigado, Bernardo. É um prazer estar de volta em Portugal. Agradeço muito o amável convite. Fico grato e honrado. Venho fazendo uma série de conferências sobre o tema Desassossegos Marítimos em Fernando Pessoa e hoje vou fazer outra vertente e vou falar sobre os 5 marinheiros. Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, na sua prosa, criaram uma série de personagens estranhos, irreais e fortes, desde o professor Antena, da Estranha Morte, a Herr Prosit, do Jantar Muito Original, ao banqueiro anarquista, que insiste na sua condição de único autêntico anarquista, ao Dr. Quaresma, cuja capacidade lógica chega a identificar os culpados mesmo antes da investigação. Juntam-se a esses personagens, em vista do significado profundo, literário, estético, filosófico e artístico do mar na vida e obra de Fernando Pessoa, 5 marinheiros igualmente taciturnos e filosóficos, que fazem dos oceanos ambientes de potencialidades irreais. Nas suas condições marítimas de exceção, revelam outras maneiras de ser, de pensar e de viver, ocupando realidades diferentes. Interessa ao presente estudo o significado profundo, misterioso, estético, filosófico e artístico dos personagens marítimos que aparecem ou são apenas imaginados, desde o ambiente onírico e real da peça O Marinheiro, a terrível perfeição do longe, a realidade criada unicamente pela vontade no conto A Perda do Iate Nada e a apoteose do marinheiro icônico das viagens portuguesas em Mensagem. São todos esses personagens marinheiros extraordinários e mágicos que atravessam os horizontes da percepção, físicos prodigiosos, levados por um raciocínio maior e pelo destino a pensar e a viver outras realidades. Na sua única peça, O Marinheiro, de 1913,
num devaneio filosófico de dúvida epistemológica, Pessoa teoriza a possível existência de um marinheiro, que pode ou não ser verdadeiro, pode ou não ter viajado e pode ou não voltar a uma terra sem nome e uma torre onde 3 mulheres e uma defunta velam pela sua aparição na cova que mal se vislumbra da pequena janela da torre medieval. É um idílio marítimo sem o mar, de um marinheiro que nunca aparece, mas é considerado a única figura verdadeira da peça. Jogando com ficção e imaginação, no paradoxo que é o teatro estático, emprestado do teatrólogo belga Maurice Maeterlinck, a peça é uma alegoria da eterna espera para desvendar o mistério da existência. As 3 veladoras vivas enfrentam o silêncio, vazio e nada, e ao esperar pelo marinheiro, que nunca aparece, levantam dúvidas sobre a cognição, a identidade e até a própria existência. Sofrem de uma crise ontológica provocada pela ideia de que a consciência intelectual existe apenas depois das experiências formadoras, sendo assim uma invenção lírica e talvez malévola do tempo e da memória. Na figura do marinheiro ausente, a peça salienta o poder dos mitos históricos e põe em dúvida a nossa percepção de qualquer realidade. Nunca sabemos se o marinheiro se lembrará das veladoras, nem se voltará jamais. A consciência e a memória talvez sejam ilusões e o universo se repete indefinidamente. As veladoras sofrem o horror da impossibilidade de saber ou de sentir, de serem vítimas de uma realidade latente e poderosa. O oceano imaginado torna-se emanência de um mistério maior. Como saber unir o passado e o presente, a existência e a potencialidade, a plenitude e a perda, o sonho e a realidade, a distância e a proximidade, a solidariedade e a solidão. Conta a segunda veladora, ao sonhar da passagem de uma vela, que o marinheiro naufragou numa ilha deserta, sem esperança de salvamento ou de voltar à sua terra. É uma irrealidade repetida num devaneio que se encontra no livro de Desassossego. E cito esse trecho do livro do Desassossego como se fosse da peça. Então, na praia rumorosa, som das ondas próprias ou do vento que passava alto, entregava-me a uma nova espécie de sonho, como as volutas desredando-se do mar alçante do fundo de uma grande verdade. Tremulamente de um azul oblíquo ao longe, esverdeando na chegada com transparências de outros tons verdes sujos, congregando em si todas as ressacas, os regressos à liberdade da origem, às saudades divinas. Um corpo de saudade com alma de espuma, o repouso, a morte, o tudo ou nada que cerca como um grande mar a ilha de naufrágios que é a vida. O marinheiro começa então a imaginar e, com o passar dos anos, começa a constituir uma nova terra natal. Uma existência virtual substitui a verdadeira, até o ponto do marinheiro duvidar da realidade da existência da sua vida anterior. Chega a inventar uma juventude no país novo que nunca teve, o sonho fabricado de felicidade que na ilha vira realidade. As outras 2 veladoras, ao ouvir a história, de repente sentem-se desejosas de juntar-se ao marinheiro nesse admirável mundo novo. O horror que sentem pela separação da nossa consciência da realidade, porém, é confirmado pela perda do marinheiro, que nunca poderá voltar a seu país, e também pelo mito que inventou de uma terra paralela e substituta que poderá ser verdadeira, mas para sempre alongada. Diz o poema, e enquanto ela assim se esquece, tristonha, regressam velas no mar de longe, as naus ao porto medieval. Outro marinheiro. O volumoso poema de Álvaro de Campos, a seguir a peça O Marinheiro, é outro relato de uma viagem que nunca aconteceu, cantada por alguém que não sai do cais e talvez nem tenha pronunciado palavra alguma. Tudo imaginado pelo narrador no estado de devaneio, entra num estado psíquico quase de hipnose, que começa quando, estando no cais, gira o volante de uma nau imaginária e participa delirantemente na viagem de um argonauta. Na imaginação do narrador, ao girar o volante, transforma-se num pirata em mares asiáticos, estuprando e saqueando, ou num canibal.
Aumenta o estado de êxtase, cheio de sonhos atávicos e orgiásticos. Exulta em devaneios exóticos e encenações dos grandes arquétipos das viagens históricas portuguesas para a África e Ásia. Uma pequena citação. Toda a vida marítima, tudo na vida marítima, as solidões marítimas, como certos momentos no Pacífico, a extensão mais humana, mais salpicada do Atlântico, o Índico, o mais misterioso dos oceanos todos, o Mediterrâneo doce, sem mistério nenhum, clássico, todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos, queria apertá-los ao peito, senti-los bem e morrer. Os episódios de luxúria, pirataria e canibalismo o transportam a um estado de consciência acima do bem e do mal, passando dos limites da moralidade e da sociedade, antes de voltar exausto ao cais e à quietude. A sinestesia anima memórias pseudo-históricas, assim como visões de um erotismo náutico violento. É uma realidade excessiva, resultado de uma fúria centrífuga de psiques e almas, dispersos numa viagem estridente e tão primitiva que parece anterior ao ser humano. Puro ritmo, antes de qualquer significado possível. Ao acompanhar essa viagem em voz lírica furiosa, o narrador vive uma identidade primitiva psíquica numa tentativa desesperada de existir, independente do seu autor e das suas circunstâncias. Passamos ao terceiro marinheiro. Em 2 contos incompletos que ficaram inéditos até 2012 e 2015, recuperados e publicados por Ana Maria Freitas, A Perversão do Longe e A Perda do Iate Nada, os narradores se fascinam por 2 marinheiros e aventureiros taciturnos, ambos ligados à África, o primeiro a Madagascar, onde diz que nunca desembarcou, e o capitão Ayakwam, do iate, cujo nome é de origem neerlandesa. Podem ter antecedentes os dois em personagens literários, tanto o velho marinheiro, de Coleridge, o obcecado capitão Ahab, do romance Moby Dick, de Melville, como o amaldiçoado holandês voador, que aparece na ópera de Wagner. Tem os 2 marinheiros pessoanos um ar de mistério, dedicam-se a teorizações sobre a beleza, o vago e incerto do longe e do ideal, a rejeição da lógica e os domínios da imaginação. No conto A Perversão do Longe, o estranho marinheiro, que fora uma vez poeta simbolista, cito, como um grande pintor exilado, pintando as perfeições dos tons imperfeitos do mar, atrai a atenção do narrador quando diz, com os olhos fixados na outra margem, que belo a esta hora o perfil nítido dos montes. Fascinado pelo ar indefinido e pelos olhos lúcidos do marinheiro, pela estranha e inquietante beleza das suas obras de paisagens perfeitas de países impossíveis, o narrador pede-lhe para contar sua vida. Ouve um relato estranho e inesperado de uma vida governada por impulsos ilógicos e que não distingue entre viagens e sonhos de viagens. O marinheiro comparte lembranças de viagens a Madagascar, a partes da Índia, a uma ilha de Oceânia, lugares onde nunca desembarcou, que nunca viu e que talvez não existam. Escreve, antecipando Alberto Cairo, cito, sou ilógico como o sistema do universo. Sugere que as suas viagens poderão ter acontecido em outro mundo. Ao viver a mistura de sonho e realidade, com todas as sensações confundidas, a sua autodescrição resume, em certo sentido, a condição de Fernando Pessoa, poeta, e cito, como misturei o sonho e a realidade. Todas as minhas sensações se misturaram e confundiram em mim. Meu desassossego parece-me ser ainda a única atitude de alma que me dá algum descanso. Vivi o paradoxo e o absurdo. Não sei como sentir o que verdadeiramente sinto. Não sei como viver a vida que vivi. Sou um monstro de impossibilidades realizadas. Ao contar as suas viagens, talvez imaginadas, o marinheiro confessa sentir dor, ânsia, mágoa e tédio das viagens. Prefere imaginá-las do que ter de fazê-las. Um reflexo camoniano, talvez. Não é a beleza do mar que o marinheiro vê, mas uma realidade única e una. Cito, o mar beleza, com hífen. Beleza e mar eram a mesma coisa. São sentimentos repetidos no poema A Chave Perdida, do rabequista louco, que é o seguinte. Longe da vista da praia, cansado de cada mar, as coisas são sempre mais que o mais que possam mostrar.
O narrador do conto, encantado pela poesia pura do estado do marinheiro, entre o sonho e a viagem, roga acompanhá-lo nessas viagens da imaginação, a Constantinopla, as ilhas da Oceânia, mas é recusado com a curta recusa, cito, não, o senhor não é belo, é feio e cheio de realidade. Rejeitado, o narrador começa a duvidar da realidade do marinheiro. Pode ser que tenha sido atraído pela tentação ou perversão do longe, pela fantasma daquilo que não sabe se passou realmente. Talvez o marinheiro fosse apenas a encarnação desse longe, um sonho dentro do sonho do viver. Frente a um paradoxo irresolúvel, o narrador recomenda uma atitude de indiferença consciente a tudo como a única maneira de acomodar-se à vida cotidiana. A perda do iate nada, história apresentada como duvidosa pelo narrador, volta ao caso de uma viagem ou não viagem no iate fantasma do capitão Ayacuam, que acaba em naufrágio e tragédia. Pode ser considerado outro dos contos de raciocínio pessoanos. Novamente, um capitão fascina o narrador pela fisionomia triste, pelo caráter forte, pela inteligência e pelo aspecto de melancolia e de desespero. Numa exposição de maestria filosófica, o capitão prova que o conhecimento científico é superficial, sendo individual. Usando de ideias provavelmente encontradas na obra de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, alega o capitão que apenas a vontade, por ser inconsciente e impessoal, pode chegar à verdade. E da vontade, apenas a crença é capaz de criar, de fazer ser, ao contrário do imaginar, visualizar, imaginar ou desejar. E essa vontade pura não opera no universo inteiro, mas num subuniverso criado pela vontade. Quem crê, cria realidades. No caso, Ayat nada. Será o capitão um tipo de super-homem imortal nietzschiano, criador de além-mundos, empenhado em fazer um grande ato de criação, paradoxo supremo, ao criar artificialmente e por força de vontade um mundo real? Assim, a viagem do iate nada é uma realidade outra, uma das infinitas realidades que podem ser criadas, todas infinitas, diferentes e afastadas uma da outra. Numa, encontra-se ainda a armada del rei Dom Sebastião. No meio da viagem, o narrador, servindo de médico a bordo, ao examinar pinturas de paisagens exóticas e perfeitas dos lugares impossíveis pelos quais passavam, descobre com pavor e angústia que os quadros eram fotografias. Portanto, esses lugares fantasma deveriam existir. Palácios, castelos, jardins ideais e perfeitos. Percebe também que o mar em que viajam não é mar comum, mas estranhamente perfeito. A beleza era inseparável desse mar, o mar-beleza. Sabe naquele momento que sairá do mundo real a entrar no novo mundo desconhecido. Vive duplamente na realidade outra desse mar de sonhos verdadeiros criados pela vontade do capitão Ayacuam. Voltando a pensar nas pinturas, o narrador sente-se torturado por dúvidas e avança gritando ao capitão: mas tudo isso não é real, tudo isso não pode ser. Com o grito, com a desconfiança, desfaz-se tudo, e o iate naufraga contra rochedos de estranha beleza. O narrador salva-se nadando até uma ilha deserta, de onde foi salvo por um vapor de carreira. Perguntado depois sobre o nome do brigue perdido, não pode, senão dizer nada. Resposta que parece absurda e falsa. Quando depois o narrador meditava sobre o ideal desta vida, surgia diante dos olhos a figura do capitão Ayacuam, meio sinistro e meio divino. A perda do iate nada trabalha com a relação entre a consciência e os espaços alternativos, realidades outras, como a viagem pela beleza pura do iate nada, realidade excessiva e frágil, construída pela vontade de criação pura do filósofo artista capitão. E o último. Os 12 poemas de Mar Português não pertencem, da mesma maneira, ao tempo histórico, mas aos segredos dos deuses. É matéria para um drama de paixão religiosa realizada, de fato, no poema Ascensão de Vasco da Gama. Lá a pessoa compõe uma ópera barroca, sinfônica, narrada na terceira pessoa, cujo cenário é o mundo das viagens, reduzido aos seus elementos essenciais, mar, terra e céu. É o mar beleza unido ao céu beleza.
Emoção é alumbramento frente ao espaço, som e luz de um espetáculo celeste. Através da figura clássica Edinaton, o céu abre como tromba de água para receber a alma do argonauta. É um teatro marítimo concentrado no momento de misticismo, de êxtase, personificado no último marinheiro, elevado pelo mar e pelo destino, virado divindade. E uma conclusão. Com os 5 marinheiros, Pessoa personifica e idealiza o personagem masculino que entrega-se corpo e alma a um raciocínio e uma lógica diferentes, desenvolvidos muito acima da norma e aplicados a realidades alternativas superiores. Esses personagens remontam do lado vitoriano, talvez a figuras ficcionais, como o nosso Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, ou na França, as memórias de Eugène-François Vidocq, ou aos personagens Monsieur Lecoq de Émile Gaboriau, ou Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. E do outro lado, há marinheiros como o capitão Bernard Foch, real, identificado com a lenda do holandês voador, ou até com o capitão Cook, que encontrou o seu fim no Pacífico. De outra maneira, podemos considerar e debater o nexo possível entre esses personagens e os heterônimos, entre esses personagens marítimos e os heterônimos que recebem biografias mais completas. São personagens porta-vozes de filosofias, obcecados com a procura de uma condição, de uma beleza pura de pensamento e de existência, que mal pode ser imaginada, muito além da nossa realidade. Existem, graças ao poder da imaginação, navegam em mundos e vidas governados por leis de física e de consciência muito diferentes das vigentes e atuais. Há nisso um assombro pela audácia e diferença, e algum absurdo, humor e loucura. Em uma variada e ondulante obra, os 5 marinheiros pessoanos abrem novos espaços, encontram na imaginação marítima um caminho à despersonalização e à universalidade, um espaço imaginado aberto a outras realidades, ao infinito, aos sonhos e ao mistério. Muito obrigado. Obrigado, David. Agora vamos manter a concentração sobre a figura de professor dramático, passando a palavra para o Flávio, que elabora atualmente um doutoramento sobre está a elaborar o doutoramento na USP, situando os dramas estáticos pessoanos em relação à moderna dramaturgia europeia. Outro aspecto de literatura comparada. Então, Flávio. Obrigado. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer a organização do evento pela oportunidade. Como o professor Bernard disse, sou ainda um doutorando, estou em início de carreira, então é realmente uma honra poder falar para uma audiência tão seleta num sábado à tarde. Eu não estaria aqui, então é muita fé na literatura de todos vocês e meu também por aqui estar. Devo dizer também que é uma honra estar nessa mesa aqui, porque são ali a Mariana com a sua tese e o professor Jackson com o seu livro Adverse Genres foram referências muito importantes no meu mestrado, que eu defendi há 2 anos. Então é uma honra realmente falar aqui ao lado de vocês. A comunicação que eu vou ver hoje, ela tem por título Ideias Teatrais de Fernando Pessoa. Nessa comunicação, eu vou propor a discussão de algumas ideias relacionadas a teatro do Pessoa. Todos sabemos que ele fazia questão de sublinhar a substância dramática de seus escritos, relacionando tal característica, com frequência, à heteronímia. E, no entanto, qual seria a sua concepção de drama? Embora seja possível afirmar que se encontre formulada em textos dispersos, como que em estado latente, tal noção está longe de ser estável. Assim, eu hoje vou focalizar apenas um texto, aliás bastante conhecido, no qual o autor busca conceituar o gênero dramático. Segundo a alegação do próprio Pessoa,
Este extenso ensaio, que ele nunca chegou a concluir, foi motivado por uma peça escrita por um contemporâneo seu. Trata-se da peça Otávio, de Vitoriano Braga. Não obstante ele tenha conquistado relativo reconhecimento em vida, o dramaturgo deve a esse texto teórico de Pessoa boa parte das menções que se tem feito ao seu nome, em vista da forma laudatória com que ali se evoca o seu drama. E aqui eu cito as palavras de Pessoa no ensaio. Notável entre a multidão nula das peças modernas, sejam de que nação forem, Otávio corresponde, passo a passo, e nos detalhes como no conjunto, às exigências com que a cultura moderna impõe a ação dramática. Existem diferentes versões desse ensaio de Pessoa. Além da clássica edição de Jacinto do Prado Coelho e York Rudolph Lint, há outras duas, mais recentes. Uma proposta por Carlo Gago, nos anexos de sua tese de doutorado, e a outra a cargo de Polly Ellen Bott, publicada pela imprensa nacional Casa da Moeda. Se eu faço referência a questões editoriais, é porque o texto apresenta algumas dificuldades de datação que o Jorge Uribe já discutiu em detalhe na tese de doutorado dele e que, claro, eu não posso desenvolver aqui. Ainda assim, eu quero chamar a atenção de vocês para a possibilidade de a redação do texto abranger ao menos duas datas distintas, situáveis entre 1916, ano em que Otávio subiu ao palco do Teatro Nacional Dona Maria II, e 1927, quando a peça foi editada em livro. Tal hipótese implica reconhecer que durante algum tempo Pessoa teve na mira a obra de Vitoriano Braga. É útil, portanto, nos determos em alguns aspectos deste ensaio e também da peça em torno da qual ele se estrutura. Embora parta de uma designação ampla, referente a drama enquanto gênero, o autor do ensaio esclarece não ter por objetivo a redação de um tratado de natureza mais exaustiva, passível de abarcar todas as espécies dramáticas, mas sim de um estudo que focalize o que ele chama de modalidade representativa, cujo interesse se sustenta na realidade em si mesma, uma vez que, nas palavras de Pessoa, procura apresentar a ação de tal modo que pareça real, que dê ilusão de ser vida. Trata-se, claro está, de uma concepção bastante alinhada aos princípios do naturalismo ou do realismo social, visando aos costumes de uma época, seja para espelhá-los ou satirizá-los. Como todos sabemos, a estética naturalista ela se desenvolveu no último quarto do século XIX, em meio à voga positivista e cientificista, e se norteava pelo princípio de que aquilo que se coloca em cena é não uma forma estilizada da realidade, mas sim a própria realidade em si mesma, como que isenta de mediações, algo que percebemos claramente na seguinte formulação de Pessoa. Quanto à fábula, que pareça, na verdade, ser não fábula, senão vida. Ora, para atingir tal objetivo, a dramaturgia naturalista levou às últimas consequências a metáfora do belo animal empregada por Aristóteles em sua Poética. Ali, o filósofo assegura na comparação a um animal o rigoroso encadeamento lógico que deve nortear a construção da fábula, por meio do qual a tragédia efetiva a mimese de uma ação completa, governada pela sequência começo, meio, fim. Esta metáfora, pois, se estabeleceu como um dos paradigmas da estética do Ocidente, alimentando uma concepção organicista da peça teatral na fronteira do fisiologismo. O conceito de drama, formulado por Pessoa em seu estudo, portanto, ao evocar a organicidade da obra, pressupõe a associação com a biologia e as ciências positivas, largamente referidas ao longo dos fragmentos que compõem o ensaio. Mas será essa aproximação, construída em torno do drama Otávio, apenas um pretexto para que Pessoa desenvolva o assunto na direção que mais lhe interessa? Estudiosos do teatro, como Luiz Francisco Rebelo e Duarte Ivo Cruz, já destacaram a modernidade do texto de Vitoriano Braga, não obstante algumas características formais que o inscrevem no quadro estrutural do naturalismo. Efetivamente,
desenvolve-se ali um elemento erótico pouco frequente na dramaturgia portuguesa de então, evidenciado sobretudo na construção do personagem que dá título à peça, Otávio, oscilante entre o estado de impotência sexual e uma homossexualidade não claramente assumida. De fato, tudo leva a crer que a crueza do assunto tenha sido decisiva para que a peça somasse apenas 6 representações. Isso porque, uma vez levada ao palco, a peça explicitaria cenicamente o homossexualismo do protagonista, que as réplicas no texto dissimulam por meio de numerosos eufemismos, como, por exemplo, mau rapaz, homem muito fora do vulgar, de feitio pouco natural na intimidade, entre outros. O tópico do homossexualismo é desenvolvido por meio da inserção em uma temática mais ampla, o casamento por conveniência, o que se nota já nos primeiros lances do primeiro ato. Ali, enquanto se desenrola uma festa no jardim da mansão de seus pais, marqueses, um enfadado Otávio, compositor e pianista cujo tipo remete ao de um dandy, encontra refúgio na companhia de seu amigo e confidente Gil. Nesse primeiro diálogo, projeta-se a tensão afetiva e sexual entre os dois personagens, que dará o tom de outras relações no decorrer da ação. Quando os marqueses entram em cena, acompanhados pelos pais da jovem Graça, fica explícito o comum desejo de unirem seus filhos. Por meio de um par de réplicas trocadas pelos pais da moça, subentende-se que eles estão arruinados. Daí o interesse deles, então, no casamento da filha Graça com o rico Otávio. A situação se confirma no princípio do segundo ato. Ali, transcorridos 8 meses desde o casamento, Graça revela a Rodrigo, seu amante e antigo pretendente, estar grávida dele. E essa é a situação que dispara o conflito central da peça, pois ela e Otávio jamais consumaram o matrimônio. Serão infrutíferas suas tentativas de seduzir o marido, que a enxerga como não mais que uma companheira, sem qualquer conotação sexual. Para Otávio, sua esposa Graça se resume a uma amiga a quem solicitar a opinião a respeito das melodias que ele compõe. No terceiro e último ato, Otávio agoniza, acometido por um mal cuja origem não se explica, e Graça, por sua vez, se mostra cada vez mais angustiada, porque ela já não pode ocultar os primeiros sinais da gravidez. Isso tudo encaminha o desfecho trágico. A marquesa sinaliza à nora ter se dado conta de sua condição, e sem poder conter a felicidade, ela se apressa a difundir a novidade ao filho, na esperança de reanimá-lo. E aqui, Otávio, sentindo-se profundamente traído pela esposa, menos pelo adultério em si, do que pelo fato de ela ter-lhe, afinal, conquistado a admiração, uma vez que teria se mantido, durante todo o casamento, carinhosa e prestativa, mesmo em vista da castidade forçada que ele impunha a ela, Otávio, enfim, sentindo-se profundamente traído, destina suas últimas palavras a Gil, suspira e morre. O sumário que eu acabo de fazer de alguns dos aspectos, de eventos da peça, pode evidenciar a dimensão algo melodramática do texto, mas não o requinte de elaboração psicológica das personagens e a habilidade em conduzir o encadeamento das situações, os aspectos que certamente mais interessaram ao estudo de Pessoa. Otávio, a peça, efetivamente comprova a maestria dramatúrgica de Vitoriano Braga, cujas peças têm por traço distintivo a admirável segurança técnica da estrutura dramática. E, no entanto, a despeito de suas virtudes, é difícil objetar o quanto a passagem dos anos subtraiu o vigor de suas peças. Trata-se de textos que ganham impotência, sobretudo ao serem examinados sob a perspectiva da cena portuguesa de então, dominada por tendências que os mais destacados expoentes do drama moderno europeu já haviam posto de lado. As peças de Vitoriano Braga
vacilam ao serem confrontadas com as realizações de outros dramaturgos, que também exploraram o tema da sexualidade, tais como Strindberg, Wedekind e Schnitzler. De todo modo, parece seguro afirmar que Pessoa via méritos em Otávio. São exageradas, claro, as suas laudações ao texto. E não porque o disponham acima das realizações de seus contemporâneos portugueses, mas sim porque o emparelham às obras de outros dramaturgos modernos europeus. É possível sustentar que algumas das sondagens daquele estudo de Pessoa excedem o âmbito da peça, mas incorreríamos em outro exagero se qualificássemos a peça como um simples pretexto para o estudo, na medida em que grande parte das concepções ali expostas se ajustam à matéria dramatúrgica de Vitoriano Braga. Vocês logo veem que a definição de drama proposta por Pessoa neste longo estudo pouco tem a ver com O Marinheiro ou com o conhecido fragmento em que busca conceituar o teatro estático. O caso é que este extenso estudo sobre o drama faz referência ainda a um autor russo que viveu na mesma época, Nikolás Evreynov. Seria a obra desse dramaturgo mais familiar aos dramas estáticos pessoanos? Vejamos. E aqui eu cito um trecho bem conhecido do ensaio, mas para o qual eu queria chamar a atenção. O limite da preocupação científica na arte é o espantoso ato O Teatro da Alma, de Evreynov, em que a cena é o interior da alma humana e as personagens, designadas por A1, A2, A3, etc., são as várias subindividualidades componentes desse pseudo-simplex a que se chama o espírito. Mas, nesse caso, o autor fez inteligência de mais e arte de menos na obra, que fica pertencendo, como a maioria das inovações literárias e artísticas modernas, não à arte, mas às curiosidades da inteligência. Conforme nós podemos observar, Pessoa critica duramente o texto, por considerá-lo muito científico e pouco artístico. Ora, para que possamos entender o que está em jogo nessa afirmação, é proveitoso reunirmos mais informações a respeito do dramaturgo russo e de sua peça. No início do século XX, Nikolás Evreynov era celebrado por muita gente como um dos principais expoentes do assim chamado teatro de vanguarda. A tradutora inglesa de algumas das peças dele, inclusive, chega a dizer que, em comparação com o Teatro da Alma, as peças de Chekhov pareceriam simples limonada, embora feitas de limões de verdade, após termos bebido um pouco da poderosa essência de vida das peças de Evreynov. A pergunta é, essa peça de Evreynov, ela sustenta essa afirmação de superioridade? Me parece que não. É verdade que a peça tem uma premissa de fato singular, o estabelecimento da ação no interior da mente humana, propondo a tripartição de um self em 3 figuras, motivo que logo remete ao Marinheiro de Pessoa. Só que, à parte isso, o Evreynov do Teatro da Alma se revela um dramaturgo bastante convencional. Quando lemos a peça, logo percebemos que ele não faz nenhum esforço para contornar elementos facilmente associáveis ao melodrama ou ao teatro de boulevard, práticas combatidas pela atitude vanguardista que Evreynov reclamou para si em alguns textos teóricos. Vamos tentar ver isso um pouco mais de perto. A rubrica da peça anuncia que a ação transcorre no interior da alma durante meio segundo. Tal ação, porém, é antecipada por um prólogo que se desenrola no palco com as cortinas ainda baixadas, quando um professor, aparelhado com lousa e giz, explica à plateia o que veremos em cena. O embate entre diferentes componentes da psique humana, de modo que H1 simboliza a razão, H2 a emoção e H3 o corpo físico. O professor encerra sua exposição inicial fazendo um alerta. Ainda que o indivíduo não seja governado exclusivamente pela razão, é preciso que ela prevaleça, sob pena de suceder um desastre. Exatamente aquilo que vai acontecer, como talvez vocês possam imaginar. De modo que, após a saída do professor,
levantam-se as cortinas e se inicia a ação de fato em torno do confronto entre H1, que apela à razão, e H2, que apela à emoção, pelo controle das ações do ser humano que as abriga. Durante todo o tempo, H3, designada como entidade física e que, portanto, ilustra o aspecto exterior do sujeito que as figuras em cena compõem, H3 permanece ao fundo, em estado de torpor, despertando apenas no desfecho, quando cabe a ela uma única fala. O modo como os eventos são conduzidos nessa peça, no entanto, destoa da ressalva feita por Pessoa de que o autor fez inteligência de mais e arte de menos. A fragilidade estética do texto resulta não do excesso de cientificismo, mas sim de seu apoio em formas dramatúrgicas desgastadas. Porque, por trás de uma superfície provocativa, revela-se uma estrutura bastante previsível e muito distante, portanto, de configurar um ato espantoso. Trata-se de uma dramaturgia erguida sobre uma série de elementos melodramáticos. Personagens planas, chapadas, divididas em boas e más. Réplicas que, em geral, sofrem de tamanho exagero que beiram a paródia. Enredo amoroso que resulta em traição e catástrofe, entre outros. Na aparência desconcertante, o texto de Evreinoff mal disfarça a intriga similar à de um drama burguês. Um pai de família, infeliz ao lado da esposa e da filhinha, envolve-se com uma dançarina e passa a beber compulsivamente, até que, desprezado pela amante, ele se mata com um tiro de pistola. O que temos nessa peça, em síntese, é um descompasso entre aquilo que nos é prometido, ou seja, um questionamento profundo da forma dramática por meio da aproximação com a ciência, e aquilo que nos é entregue, um texto dramatúrgico que, à parte a excentricidade da forma, termina por seguir os princípios básicos de um drama mais convencional. Então, também esse teatro da alma guarda poucas semelhanças com a teoria e prática dramatúrgica de Pessoa, ao contrário do que induz a breve descrição que ele faz em seu estudo sobre o gênero dramático. Então, na realidade, as ideias teatrais que Pessoa mobiliza em seus dramas estáticos pouco se assemelham àquelas cultivadas por seus contemporâneos em Portugal. Sabemos que aquela modalidade teatral remonta ao simbolismo em geral e a Maeterlinck em particular. Mas o caso é que o drama estático de Pessoa reúne atributos que remontam também à tradição de língua inglesa, como nos dramas líricos de Shelley e Yeats, por exemplo. É preciso reconhecer que uma peça como O Marinheiro pareceria extravagante apenas se comparada com a dramaturgia portuguesa da época, uma vez que, se pensarmos na recusa à ação das peças de Chekhov, na fragmentação do teatro futurista, ou ainda nos dramas de estação de Strindberg, o teatro estático se torna muito menos fora de lugar. A análise de tais aspectos, porém, exigiria de nós uma nova comunicação. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Agora, para a terceira meditação sobre o teatro, vamos passar a palavra a Mariana, que depois de ter feito o doutoramento em King's College London, está atualmente fazendo pós-doutoramento entre Oxford. Desculpe, vou recomeçar. Mariana, está melhor? Yeah. Mariana, está melhor. Depois de ter feito o doutoramento em King's College London, está atualmente a fazer um pós-doc entre Oxford e Lisboa. Outra vez, ela é comparativista e publicou há um ano um livro sobre Shakespeare e Pessoa, e esta semana sai a versão desse livro em português. Mariana. Muito obrigada. E queria agradecer à
à organização da Casa Fernando Pessoa, a diretora Clara Riso e todas as outras pessoas que trabalharam imenso nos bastidores para fazerem deste congresso o sucesso que está a ser. Como devem estar cansados, fiz alguns desenhos e vou falar sobre Shakespeare, Pessoa e invenção dos heterónimos. Sobre só 2 ou 3 coisas, entre as muitas que a Pessoa aprendeu com Shakespeare para poder inventar os heterónimos. É essa a minha ideia central. Como afirma Eduardo Lourenço, a compreensão da obra de Pessoa e a compreensão do jogo heteronímico vão de par. Lourenço escreve que a compreensão do mecanismo heterónimo é essencial para a compreensão da poesia de Pessoa na sua totalidade. E eu concordo em absoluto. O mecanismo heterónimo é o aspecto da obra pessoana que tem gerado maior atenção crítica e continua a ser objeto de fascínio. A bibliografia pessoana de José Blanco, que também está aqui hoje, contém verbetes para quase 1000 estudos diferentes da heteronímia até 2005. E tem havido muitos mais desde então. Sem contar, é claro, com as muitas explicações oferecidas pelo próprio Pessoa, a mais célebre das quais vem na sua carta a Adolfo Casais Monteiro sobre a gênese dos heterónimos. No artigo de 1887, Arnaldo Saraiva resume as mais influentes teses interpretativas de heteronímia até à data, até 87. Entre elas estão a tese psicológica ou psicanalítica de João Gaspar Simões, com base na perda da mãe, a tese sociológica de Mário Sacramento, a tese estruturalista de Roman Jacobson, a tese de Jacinto do Prado Coelho sobre a criação mediúnica, a tese da exuberância genial, defendida por Eduardo Lourenço e outros, Pessoa, como ouvimos ontem, como sendo uma personalidade rica e excessiva que justifica metáforas cósmicas como a de uma constelação ou de uma galáxia em vez de uma simples estrela. E seguindo os passos destes ilustres críticos, nos últimos anos eu tenho tentado desenvolver a minha própria tese interpretativa da heteronímia. E eu proponho uma abordagem shakespeariana ao mecanismo heterónimo, assente no Shakespeare de Fernando Pessoa. Acredito que Shakespeare é a grande presença, visível e invisível, que subjaz a heteronímia e que ele foi decisivo para o modo como Pessoa concebeu a sua heteronímia. Harold Bloom, talvez o maior shakespeariano dos nossos dias, escreveu um livro sobre como Shakespeare inventou o ser humano moderno. Eu proponho que Shakespeare ajudou a Pessoa a inventar os heterónimos, que a heteronímia nasceu, em grande parte, do encontro entre Fernando Pessoa e Shakespeare. Tenho muito a dizer sobre este tema, mas como há hoje pouco tempo, vou focar-me só em 2 qualidades-chave que a Pessoa descobre na arte de Shakespeare e emprega de forma parecida na heteronímia: a despersonalização e o fingimento. Pessoa considerava que Shakespeare talvez não tivesse sido o maior poeta lírico de todos os tempos, apesar de admirar os seus admiráveis sonetos, que emulou para os seus próprios sonetos em inglês e de querer traduzir a sua obra completa para o português. Também achava que Shakespeare não seria o maior dramaturgo de sempre. Bernardo Soares, por exemplo, chama-lhe um dramaturgo atabalhoado no livro do Desassossego. Mas Pessoa chegou à conclusão que Shakespeare era o maior poeta dramático que o mundo tinha visto. E há várias demonstrações lógicas disto no espólio pessoano. Numa versão do texto, que muitos conhecem, Os Graus da Poesia, texto de teoria estética, onde a Pessoa descreve a progressão da poesia, desde a poesia lírica até a poesia dramática, ele cita Shakespeare como o exemplo supremo do mais alto grau da poesia. O 4º grau da poesia lírica é aquele em que o poeta entra em plena despersonalização. Não só sente, mas vive os estados de alma que não tem diretamente. Em grande número de casos, cairá na poesia dramática, propriamente dita, como fez Shakespeare, poeta substancialmente lírico, erguido a dramático pelo espantoso grau de despersonalização que atingiu.
Estas palavras apontam para a primeira das duas qualidades fulcrais que, segundo Pessoa, caracterizam o poeta dramático, distinguindo do poeta lírico ou do dramaturgo a plena despersonalização. É a despersonalização que permite ao poeta dramático criar personagens psicologicamente credíveis e profundamente humanas, com personalidades diferentes da do seu autor. Como Pessoa afirma no ensaio, o poeta dramático é egoísta, constrói outros de si próprio. A pessoa escreveu isto em inglês. Dramatic poet is selfish, he builds others from himself. A biblioteca de Pessoa, na Casa Fernando Pessoa, contém livros de Samuel Taylor Coleridge, John Keats e William Hazlitt, entre outros. Todos eles, como Pessoa, não só notáveis poetas, como ainda importantes críticos literários. Estes leitores românticos de Shakespeare acreditavam que o dramaturgo inglês sonava de tal modo despersonalizado ao criar as suas personagens dramáticas, como Hamlet ou Lear, que perdia no processo a sua própria identidade. Hazlitt escrevera em 1814, vou ler a minha tradução para o português, ele parecia quase não ter uma existência individual própria, mas apoderar-se das existências dos outros, conforme a sua vontade, e de viajar sucessivamente através de qualquer espécie nova de ser. Ora era Hamlet, ora Otelo, depois Lear, ou Falstaff, ou ainda Ariel. Keats leu estas palavras em 1817 e no mesmo ano escreveu, numa carta sobre Shakespeare, sobre o poeta camaleão, desprovido de qualquer identidade própria. Vou ler primeiro em inglês porque estas palavras são lindas. What shocks the virtuous philosopher delights the chameleon poet. A poet is the most unpoetical of anything in existence because he has no identity. He is continually in for and filling some other body. The sun, the moon, the sea, and men and women who are creatures of impulse are poetical and have about them an unchangeable attribute. The poet has none, no identity. He is certainly the most unpoetical of all God's creatures. Então, aquilo que choca o filósofo virtuoso delicia o poeta camaleão. Um poeta é o ser mais apoético que há, porque não tem nenhuma identidade. Está sempre a formar e encher algum outro corpo. O sol, a lua, o mar, os homens e as mulheres, que são criaturas impulsivas, são poéticos e têm uma qualidade imutável. O poeta não tem nenhuma qualidade imutável, não tem nenhuma identidade. É certamente a criatura menos poética de todas as criaturas de Deus. Pessoa, por sua vez, leu estas palavras num livro que possuía sobre Keats, onde vem citada esta célebre carta sobre o poeta camaleão. Não sei se dá para verem muito bem no slide, mas Pessoa desenhou uma linha na margem ali esquerda, onde vem citada esta carta. É um dos livros que está na biblioteca. Não de Keats, não do Keats, mas sobre Keats. As assombrosas palavras de Keats sobre a despersonalização autoral foram determinantes para os ideais artísticos da geração modernista de Pessoa, tanto em termos de prática literária quanto de teoria estética. Tendo em mente quase sempre o exemplo de Shakespeare, os modernistas viriam a considerar a despersonalização como uma das principais marcas do gênio. O ensaio seminal de T.S. Eliot defende que a melhor parte da obra de um poeta será um autossacrifício contínuo, uma contínua extinção da personalidade. James Joyce postulou que o autor ideal seria como o Deus da criação, dentro, atrás ou além ou acima da sua obra, invisível, refinado para fora da existência, indiferente, limando as unhas. A ideia de que Shakespeare não existiria literalmente, em vez de só literariamente, gerou, no final do século XIX, a teoria de conspiração de que ele seria um pseudónimo de outro escritor ou outros escritores. Pessoa interessou-se de forma quase obsessiva pelo chamado problema da autoria da obra shakespeariana, lendo dezenas de livros sobre o assunto
e respondendo aos seus vários argumentos em cerca de 200 manuscritos, alguns ainda inéditos. O seu fascínio pelo tema foi, como sempre, motivado pelo seu próprio caso, pois Pessoa sempre afirmou existir mais plenamente na sua escrita do que na vida real. Jorge de Sena, no ensaio de 1982, chamou Pessoa o homem que nunca foi, the man who never was, e esta ideia depois tornou-se quase um lugar comum da crítica pessoana, que hoje está a ser bastante debatida e desconstruída. Além disso, Pessoa leu e escreveu sobre o problema da autoria de Shakespeare mais intensamente nos 2 ou 3 anos imediatamente anteriores à sua explosão nos heterónimos, em 1914. Por isso andava muito interessado nestes assuntos, como é que um autor poderia ser invisível, etc. Mas, deixando de lado o problema de escritores literalmente invisíveis, quero voltar à invisibilidade literária. Sabemos que Pessoa sempre se autodefiniu como sendo um poeta dramático, à semelhança de Shakespeare. Basta recordarmos das suas cartas a João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro sobre a gênese dos heterónimos. Pessoa escreve a Gaspar Simões em 1931, por exemplo. O ponto central da minha personalidade como artista é que sou um poeta dramático. Desde que o crítico fixe que sou essencialmente poeta dramático, tem a chave da minha personalidade. Então, se Pessoa é, como afirma, um poeta tão dramático quanto Shakespeare, segue logicamente que os seus heterónimos serão criaturas semelhantes às personagens dramáticas dos melhores dramaturgos, também como Shakespeare. E, efetivamente, é o próprio Pessoa o primeiro a propor analogia, como sabemos. Álvaro de Campos escreve, é o personagem de uma peça, o que falta é a peça. Temos aqui uma peça sem personagem, mas tenta imaginar o oposto, uma personagem sem peça, e é isso, um heterónimo pessoano. Num prefácio inacabado por uma projetada antologia da poesia dos heterónimos, Pessoa afirma que a enorme despersonalização que caracteriza tanto a arte de Shakespeare quanto a heteronímia é aquilo que permite aos dois escritores criarem personagens tão reais, ou ainda mais reais, do que os seus autores de carne e osso. Afirmar que estes homens todos diferentes, todos bem definidos, que lhe passaram pela alma incorporadamente, não existem, não pode fazê-lo o autor destes livros, porque não sabe o que é existir, nem qual, Hamlet ou Shakespeare, é que é mais real, ou real na verdade. E chegamos assim à segunda característica fulcral e igualmente fascinante do mecanismo heterónimo, a insinceridade, ou, para usar o termo preferido de Pessoa, o fingimento. Claro que o fingimento, a par da despersonalização, é a segunda grande qualidade que a Pessoa descobre em abundância na obra de Shakespeare. A ideia de que o drama é necessariamente insincero é muito antiga. Inúmeros escritores, de Platão a Bacon, a Philip Sidney, escreveram sobre isso. Um contemporâneo de Shakespeare atacou o teatro renascentista precisamente por causa das suas mentiras. Em peças de teatro, um rapaz vestir os trajes e as paixões de uma mulher, uma pessoa humilde representar um príncipe, com porte e séquito falsos, são por sinais visíveis mostrarem-se diferentes do que são e, portanto, uma mentira. O autor deste juízo denunciou as peças de teatro da época pela sua desonestidade intrínseca, pois, segundo ele, mentir, segundo Aristóteles, não vale nada e deve ser evitado. Jonathan Bate, que é um dos meus shakespearianos preferidos, afirma que Shakespeare, muito pelo contrário, adorava o fingimento que faz parte da essência da sua arte. Vou ler este primeiro em inglês e depois a tradução. The genius of King Lear is that it was written by a man who is totally unlike his creation. The poetry of a teenager in love is sincere. That is what makes it bad. The key to dramatic art is insincerity, i.e., that the author should only pretend keenly to feel what he expresses. That way, he can pretend equally keenly to feel the opposite things
which he also expresses. Então, o gênio de Ray Lear é que a peça foi escrita por um homem completamente diferente da sua criação. A poesia de um adolescente apaixonado é sincera, é por isso mesmo que é má. A chave da poesia dramática é o fingimento, ou seja, o autor só deve fingir que sente profundamente aquilo que exprime. Assim, pode igualmente fingir que sente profundamente as coisas opostas, que também exprime. Pessoa teria concordado a 100%. Ele louva Shakespeare pela mesma qualidade. Vou dar só um exemplo. Não é Shakespeare, talvez, o maior poeta de todos os tempos, pois me não parece possível antepor alguém a Homero. Mas é o maior expressor que houve no mundo, o mais insincero de quantos poetas tem havido. Sendo por isso mesmo que exprimia com igual relevo todos os modos de ser e de sentir, e com igual alma vivia os diversos tipos psíquicos, verdades gerais humanas em cuja expressão se empenhou. Ou, como Pessoa diz de forma inesquecível no poema Autopsicografia, o poeta dramático deve fingir tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Esta ideia é muito parecida com o verso de Shakespeare, que aparece na peça Como Quiserdes. Esse título seria a tradução um pouco sui generis de Pessoa de As You Like It, quando o sábio tolo Touchstone diz "The truest poetry is the most feigning." A poesia mais sincera é a mais fingida. O fingimento que faz parte da poesia dramática não é, paradoxalmente, insincero. Pessoa teria concordado com Oscar Wilde, outro autor que influenciou em muito as suas ideias sobre a mentira artística, que censurar um artista por uma falsificação é confundir um problema ético com um problema estético, porque as ditas falsificações são só resultado do desejo artístico pela representação perfeita, uma tentativa de realizar a nossa própria personalidade num espaço imaginativo, à parte dos incidentes e das limitações da vida real. Tanto concordou que desenhou uma linha na margem junto a estas palavras, no seu exemplar do ensaio de Wilde, o retrato do Sr. W.H. Não sei se conseguem ver ali do lado esquerdo. Ele também sublinha estas palavras fantásticas de Wilde: all art being to a certain degree a mode of acting. Sublinham isso. E penso que os heterónimos pessoanos representam precisamente esta tentativa sincera de realizar uma personalidade múltipla e fragmentada, como aprendemos na última sessão de ontem, num espaço imaginativo para além dos incidentes e das limitações da vida real. Pessoa escreve num texto atribuído a Álvaro de Campos: Shakespeare era essencial e estruturalmente fictício, e por isso a sua constante insinceridade chega a ser uma constante sinceridade, de onde a sua grandeza. Em relação a si próprio, e sempre com um paralelismo com Shakespeare em mente, explica numa carta de 1915. Mantenho, é claro, o meu propósito de lançar pseudonimamente a obra Queiro Reis Campos. Isso é toda uma literatura que eu criei e vivi, que é sincera, porque é sentida, e que constitui uma corrente com influência possível, benéfica, incontestavelmente, nas almas dos outros. O que eu chamo de literatura insincera não é aquela análoga do Alberto Queiro, do Ricardo Reis ou do Álvaro de Campos. Isso é sentido na pessoa de outro. É escrito dramaticamente, mas é sincero, no meu sentido grave da palavra. Como é sincero o que diz o Ray Lear, que não é Shakespeare, mas uma criação dele. Este paradoxo central que o fingimento que Pessoa descobre na obra de Shakespeare e coloca no centro do jogo heteronímico é a forma mais sincera possível de expressão, tem várias fontes, filosóficas, psicológicas e artísticas. Além disso, como nos explicou ontem Eduardo Lourenço, a grande revelação modernista é que simplesmente não temos um único ser a transmitir. Mas é notável que Pessoa cita o exemplo de Shakespeare de forma recorrente, quase obsessiva, quase sempre que tenta explicar o fingimento que está no centro da heteronímia. Vou ler o meu texto preferido sobre o assunto. Por qualquer motivo temperamental que me não proponho analisar,
nem importa que analise, construí dentro de mim várias personagens distintas entre si e de mim. Personagens essas a que atribuí poemas vários, que não são como eu, nos meus sentimentos e ideias, os escreveria. Negar-me o direito de fazer isto seria o mesmo que negar a Shakespeare o direito de dar expressão à alma de Lady Macbeth, com o fundamento de que ele, poeta, nem era mulher, nem, que se saiba, estereoepilético, ou lhe atribuir uma tendência alucinatória e uma ambição que não recua perante o crime. Se assim é de personagens fictícias de um drama, é igualmente lícito das personagens fictícias sem drama, pois que é lícito porque elas são fictícias e não porque estão num drama. E daqui que eu acho que a pessoa transpõe o drama do drama para a poesia. Eu não vejo problema nenhum nisso. Parece escusado explicar uma coisa de si tão simples e intuitivamente compreensível. Sucede, porém, que a estupidez humana é grande e a bondade humana não é notável. Pessoa descobriu na arte de Shakespeare as duas principais qualidades que estão no coração da sua própria arte heteronímica, a despersonalização e o fingimento, para além de traçar muitos outros pontos de contacto e identificação entre os dois autores, descobrindo em ambos, por exemplo, a mesma loucura, para além do mesmo gênio, que é este que eu vos falei hoje. Assim sendo, Pessoa escolheu Shakespeare como um pai literário e não sentiu, penso, nenhuma angústia de influência em relação a isso. A tese de Harold Bloom sobre a angústia de influência omite uma postura alternativa, que é a esperança de poder ser-se um descendente de um grande poeta pode gerar confiança em vez de angústia. Shakespeare é a grande presença subjacente à heteronímia que a Pessoa abertamente reconhece como tal. E penso que, longe de inibir a invenção dos heterónimos e da heteronímia, Shakespeare incita. Obrigado, Mariana. Agradeço-lhes, David, Flávio, Mariana, de terem respeitado perfeitamente o tempo disponível. Dá-nos a oportunidade agora de receber várias perguntas da plateia. Queria também pedir ao público de respeitar a transição direta entre esta sessão e a sessão sobre as imagens de Pessoa, depois da qual, às 5, haverá a pausa café. Perguntas? Agradecer as 3 comunicações, eu gostei imenso. Eu queria perguntar à Mariana, muito rápido, se existe alguma possibilidade desta ligação entre Pessoa e o teatro de Shakespeare poder ser lida à luz do tópico do mundo como teatro, renascentista, barroco, portanto, toda aquela conjuntura, porque gradualmente as duas coisas contaminam-se. O mundo torna-se teatro e o teatro também se torna tudo o que existe no mundo. E parece-me que pode ser interessante. Sim. Gosto imenso dessa ideia e realmente uso essa ideia no meu livro, não tive tempo para abordar aqui. É uma ideia que não foi inventada por Shakespeare, como diz, mas penso que Shakespeare representou-a vezes sem conta como ninguém nas suas peças. Esta ideia está em quase todas as peças de Shakespeare. As pessoas não são quem aparentam ser, não são o que são. One can smile and be a villain. Cleopatra represents part of infinite variety. Quase todas as grandes personagens shakespearianas fingem ser alguma coisa. Hamlet finge que é louco. E acho que Pessoa também gostou disso. E claro, o célebre discurso de Jacques em Como Quisertes, também, que é onde está esta frase da poesia mais sincera ser a mais fingida: todo o mundo é um palco, os homens e as mulheres meros atores, etc. Sim, Shakespeare não inventou essa ideia, ela vem de trás, mas penso que ele representa essa ideia sempre, ou quase sempre, nas suas peças, e o Pessoa também. Obrigado. Obrigado. Só um último ponto a ver com isso.
A ideia de ser e agir em inglês estão até mais próximas do que em português, desde being and acting. Então, são muito próximas. Posso? Só uma observação. Eu gostei muito de ouvir agora a Mariana e com esta proposta, mas gostava de saber como é que concilia tudo isso que disse com o facto de, muitas vezes, em alguns textos, Fernando Pessoa dizer mal de Shakespeare. Não é? Portanto, há uma certa ambiguidade, penso eu. Será a rivalidade que o leva a dizer isso. A verdade é que ele, quando fala de Shakespeare, em muitos textos, põe sempre uma reserva. As coisas não são tão bem feitas como parecem. Há sempre uma falha qualquer. Eu fui ver isso, porque era a minha ideia inicial, e a pergunta é boa. Então, se ele adora Shakespeare mais do que qualquer outro escritor, porque é que diz mal dele tantas vezes? Eu fiz o levantamento disso. Todos os textos que eu conheço que ele cita Shakespeare, quando é que ele diz mal? E descobri uma coisa muito interessante, que é, ele diz mal de Shakespeare como poeta lírico, diz que outros como Milton, por exemplo, seriam melhores, e diz mal de Shakespeare especificamente também como dramaturgo. Acha que as suas peças podem ser mal pensadas, mal construídas, nesse sentido bastante restrito, da ação não fazer muito sentido, etc. Mas enquanto poeta dramático, enquanto poeta dramático, a pessoa está interessada em Shakespeare quase exclusivamente, não tem uma palavra má a dizer sobre ele. E isso é muito giro. Porque como modelo do poeta dramático, Shakespeare é sem igual para a pessoa. Só diz mal dele como poeta ou como dramaturgo. Não sei se... Boa tarde. Desde mais gostei muito da sua exposição e tenho uma pergunta bastante simples. Se esta relação entre Shakespeare e Fernando Pessoa não põe em causa a sua originalidade de valor? De quem? De Shakespeare ou de Pessoa? De Pessoa. Eu acho que não. Eu acho que Pessoa via... É engraçado, porque a pessoa, a certa altura, diz que ele poderia ser um super Camões ou fazer essa insinuação, certo? Em relação a Shakespeare, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele vê Shakespeare como um super pessoa, ou seja, descobre em Shakespeare características altamente pessoanas, mas pensa que, apesar de tudo, foi um pouco melhor. Ou seja, fez aquilo que a pessoa queria fazer antes dele. De vez em quando é interessante considerar que os outros aqui que falaram sobre o tema tivessem perguntas para outro, não sei, porque era óbvio que havia muitíssima relação entre as várias contribuições. Sem impressão. Eu tenho então uma pergunta para o Flávio, que eu concordo com muito daquilo que diz. E a pergunta é se acha que depois a pessoa pega nessas ideias todas sobre o teatro e realmente transpõe-as para aquilo que seria normalmente considerado poesia lírica e assim fazendo torna essa poesia, que é a poesia dos heterónimos, numa poesia dramática que contém essas ideias sobre o puro teatro. Se é que isso faz sentido. Não, faz todo sentido, sem dúvida. É a ideia ali que a gente até conversava com os olhos aqui, o David Jackson e eu, aquela citação maravilhosa que a Teresa Rita Lopes desenterrou do Álvaro de Campos, que é um personagem de uma peça, e o que falta é a peça. O pessoal faz a transposição formal dos recursos teatrais para não só para a sua poesia, para a sua obra, né? Ele ergue toda a obra, né, com base nesse princípio, né? Construir dramas fora do espaço formal do drama, né? Faz todo sentido. Estou plenamente de acordo. Então, não há outras perguntas? Era só o momento de aplausos.